em nome de Jesus. Amém. Amém, graças e paz, igreja. Vocês estão bem? No domingo passado eu ministrei aqui e assim que eu saí daqui, recebi tive uma oportunidade de tudo que eu tinha pregado, eu viver naquele momento. E confesso que quando eu cheguei aqui hoje, eu falei pro marido, você não ministra hoje, porque me deu um bloqueio. E da última vez eu ministrei sobre ruídos. E a ministração que o Senhor tinha me dado em seguida, para hoje, é o idioma de Deus ainda, é santidade. Nem sempre, ou melhor dizendo, nunca, as provações elas vão ser favoráveis às nossas emoções. Nem sempre, ou melhor, nunca, o dia mau ele vai ser algo que a gente vai aceitar com alegria, mas ele vai nos preparar para um novo nível. A pressão ela não é ruim. A pressão, se não houver, nos traz conforto. Se nós não fomos despertados por Deus através da pressão, nós não avançamos. E quando eu saí daqui, que eu cheguei em casa, que eu tive um dia, uma noite mal, o Senhor me fez lembrar de José. Ninguém olhava para José e enxergava um governador. Mas Deus enxergava. E através da pressão ele chegou onde Deus determinou, queria que ele chegasse. Através dele ter sido vendido, enganado pelos irmãos, ter sido tirado do colo do pai. Depois ele terem mentido sobre ele. Depois terem jogado ele numa prisão. Mas ele ainda permaneceu firme. Ele ainda permaneceu fiel. Ele ainda permaneceu perseverante. Ele ainda perseverou naquilo que Deus ele tinha falado para ele. E eu não sei você, mas eu tenho vivido dias de muitas pressões nesses dias. Eu falei para o Flávio, eu falei, marido, nós começamos a receber algumas visitas aqui na igreja inesperadas. Um rapaz entrou na igreja e dormiu aqui. Falou umas coisas meio estranhas. Depois outro veio, falou que foi enviado por Deus para falar conosco, trazendo um monte de heresias. E eu falei assim para o Flávio, só que eu não entendia o que Deus ele ainda ia trazer. Eu falei assim para ele, falei, marido, os cão eles não estão satisfeitos em mexer na nossa mente. Eles estão se concretizando agora. Está vindo em forma de gente. Só que mal eu sabia o que estava me esperando em casa. E entenda que toda palavra ela é uma sentença. Eu ministrei algo aqui no domingo retrasado e o Senhor falou assim, olha, você determinou uma sentença e agora você vai ter que viver sobre ela. O que você pregou sobre os ecos?
O que você falou sobre ser crente, ir à igreja não te torna um cristão? Queridos, a dificuldade ela vai vir e nós vamos precisar saber o que fazer com ela. Para todos nós virão dias difíceis, dias de pressão, dias de provações, mas esse é o momento de eu expor o que está dentro de mim. Esse é o momento, ou eu passo pela pressão ou eu paro nela. Ou a pressão ela vai vir e eu vou parar nela tentando me vingar, xingar, brigar, ou eu vou tirar uma lição de toda a pressão. Nós decidimos o que fazer no dia mau. Nós decidimos o que pôr no dia mau para fora. A palavra fala que se nosso coração for bom, tudo em nós se tornará bom. A grande questão é a pressão, ela virá. A pressão, ela vai acontecer para todos nós. E existem algumas sentenças, e antes de ministrar no domingo, o Senhor estava falando ao meu coração, e eu já vou para a palavra. Existe uma sentença que Davi... Deixa eu ver se eu estou lembrando. Davi mesmo? É Davi. Estava pensando em outra coisa. Que o profeta Natan, ele chegou até Davi e falou assim: Davi, vem cá, meu filho. Existia um camarada que ele só tinha uma ovelhinha, e outro camarada que tinha muitas ovelhas. Só quando ele decidiu fazer alguma festa, acho que foi isso, e ele decidiu matar essa ovelhinha, daquele que só tinha uma. E aí Davi todo: não, esse cara tem que morrer. Não, esse cara tem que morrer. E aí Davi falou: esse cara é você. Existem algumas sentenças que nós liberamos, que elas estão sendo para nós mesmos. Nesses dias, nos dias da pressão. Entenda algo. Ser cristão não vai nos impedir de colher aquilo que plantamos. Eu vejo tantas pessoas e tantos cristãos, e eu passo por isso, quase que diariamente, plantando burrices colhendo burrices ou infantilidades que eu plantei no passado. Então entenda que não é sobre ser justo. Eu lembro que quando eu passei essa questão no domingo passado, eu ouvia várias vozes falando: não, mas é injusto, não é justo com eles, não, mas isso não foi certo. Só que dentro de mim eu não conseguia pensar, eu só chorava, enfim. E eu lembrei, qual que é a voz que está determinando o que você é? Porque, queridos, não é sobre ser justo ou injusto que nós passamos. Porque não foi justo que Jesus fosse para uma cruz por mim e por você. Mas Ele foi. É sobre quem vamos nos tornar depois da pressão. É sobre onde vamos chegar depois de uma pressão. Entenda algo. Quando nós estamos numa sala de aula ou fazendo vestibular, não. Estamos numa sala de aula, numa universidade, numa escola. O professor, ele nos acompanha todos os dias. Todos os dias o professor, ele chega e fala assim: olha, não faça assim. Se você colocar isso, vai dar errado. Esse sinal não é o sinal do valor que você quer. Mais no lugar de menos. Ou não dê um tapa na cara do amigo.
E o professor, ele nos acompanha diariamente. Só que existe um dia que o professor, ele precisa ficar em silêncio. Ele não se ausenta, mas ele permanece em silêncio. E esse dia é o dia da prova. É o dia que nós recebemos a maior pressão, que nós temos que lembrar o que estudamos o semestre inteiro, ou o trimestre que seja. Nós precisamos lembrar do nosso dia, do nosso cotidiano, de como que foi, peraí, como que Ele me ensinou, o professor me ensinou dessa forma, não, mas eu não lembro, e nós precisamos lembrar, é uma pressão gigantesca, e o professor permanece lá, falando, não pode colar. Entenda algo, na nossa vida é dessa forma. Deus, Ele está conosco diariamente, mas no dia da pressão Ele se cala para mim expor aquilo que Ele me ensinou. No dia da pressão Deus fica em silêncio, eu falei. Você sabe por quê? Porque o silêncio de Deus, ele é convidativo para mim chegar mais perto. O silêncio de Deus me convida quando eu não estou. Não, Deus, Ele não está. Ei, talvez você está distante demais. Ou talvez é o momento da prova mesmo. O Senhor precisa deixar você pôr para fora aquilo que Ele te ensinou. E por esses dias eu vivi isso. Por esses dias eu vivi isso. E tenho vivido diariamente. Cada dia é uma coisa nova. Cada dia é uma coisa nova. Entenda algo. A nossa fé, ela prospera no desconforto. Pegou isso? A nossa fé, ela vai prosperar no desconforto. Quando está confortável demais, como eu vou expor aquilo que Deus me ensinou? Quando não há afrontas. Existe um camarada que ele estava andando com um carro com um colega. E um dia estava muito chuvoso e frio. E o colega dele, o camarada dele, falou assim, olha, por que você não fecha o vidro? Ele falou, porque o conforto me distrai. O conforto me deixa suscetível a erros. Então eu prefiro andar com o vidro aberto, para que eu esteja atento. Entendeu? Que a prova, o dia mau, ele não é ruim. A grande questão é o que eu vou pôr para fora daquilo que eu aprendi. O tempo ruim, ele é um convite para um novo nível. Ele é um convite para aquilo que Deus talvez há tanto tempo está nos chamando a fazer ou a avançar, e eu não consegui ouvir, e eu não consegui me movimentar, e chega esse dia e eu preciso me movimentar. Vocês estão aqui comigo? Entenda, Deus, Ele quer falar conosco esses dias. E desde o domingo passado eu tenho sentido Deus, Ele me chamando para mais próximo. Entenda algo, toda pregação, ela é para nós mesmos, ela não é para o outro. Primeiro Deus nos prega, para depois nós pregarmos. Nós ministramos aquilo que primeiro foi mudado em nós, ou melhor, está em processo de mudança. E eu vivi esses dias isso. E eu quero te falar algo. Deus, Ele está falando conosco esses dias. Deus, Ele está falando conosco esses dias. Mas na comunicação, eu anotei 6 elementos que são eficazes. Isso para uma comunicação física, normal, comunicação. E eu quero que vocês me ajudem. Esqueci meu óculos, mas vai dar certo em nome de Jesus. Existem 6 elementos que são essenciais para uma comunicação eficaz.
O primeiro elemento é o emissor. O segundo elemento, eu vou falar rápido, é o receptor. O terceiro elemento é a mensagem. O quarto elemento é o canal. O quinto elemento é o código. E o sexto elemento é o contexto. E eu quero trazer o Senhor para cá. Eu quero que você saiba se comunicar com o Pai. Eu quero aprender de Deus aqui essa noite, como me comunicar com Ele de uma forma eficaz. Amém. Aleluia, Jesus. Existe um emissor numa comunicação eficaz. E esse emissor é Deus. Deus fala numa comunicação eficaz. O Senhor, Ele está falando esses dias. O Senhor, Ele tem falado esses dias. Queridos, eu costumo dizer sempre, o Senhor, Ele fala através de qualquer coisa. Uma pessoa cheia de Deus, eu não preciso ir numa igreja para ver Deus. Uma pessoa cheia de Deus, eu vejo Deus através das plantas. Eu vejo Deus através da luz, Ele é a luz. Eu vejo Deus através do meu alimento, Ele é o alimento. Eu vejo Deus através de tudo, quando eu tenho Ele dentro de mim. Quando Deus, Ele faz parte, quando Deus que fala, esse emissor, Ele faz parte de mim, em tudo eu vejo Ele. Queridos, tem uma canção que ela é maravilhosa, que ela diz, tem tudo a ver com Ele. E com Ele eu sei para onde ir. Está entendendo? Nós precisamos vir a uma igreja, não somente receber, mas para entregar. Você sabe onde eu recebo algo de Deus? No quarto secreto. Você sabe onde eu devo entregar algo para Deus? Na reunião dos santos. Você sabe por que a nossa comunicação com Deus, ela às vezes não funciona? Porque eu quero entregar quando era para receber, e eu quero receber quando era para entregar. Eu quero parar onde Deus está falando para continuar, e continuo quando Deus fala para parar. Não consigo ouvir audivelmente a voz de Deus, do emissor. Não consigo compreender a voz dele. Mas Ele está falando. Deus está falando. E Ele tem treinado os nossos ouvidos para ouvir a voz dele. Ele tem treinado os nossos ouvidos através dos ruídos para discernir quando Ele fala vai, quando Ele fala para discernir quando Ele fala se quieta. O receptor sou eu. Entenda algo, Deus, quando Ele fala algo, Ele não está falando para o outro. Se Ele quisesse falar para o outro, Ele falaria diretamente. Deus, Ele não precisa dar recados. O véu foi rasgado. Você sabe por que muitas vezes nós temos uma conexão ruim com o Pai? Porque aquilo que Deus está falando para nós consertar, nós queremos que o outro conserte. E nós falamos isso no Ruiós. Nada é bom para quem é ruim. Eu olho para dentro de mim e o Senhor me vê como eu sou. O Senhor me vê como realmente eu sou. Como eu disse, existem três tipos de pessoa dentro de nós. O que dizem que eu sou é o que pensam que eu sou, acho que é isso. E o que realmente Deus fala, Deus vê que eu sou. Deus vê, Deus sabe que eu sou. O que dizem, o que eu digo e que Deus fala. Entenda algo, que Deus, Ele fala direcionado para nós, é para nós mesmos, não é para o outro, é para nós. Se Deus está falando vai, vai. Se Deus está falando fica, fica. Se Deus falou, faça,
porque Ele é Deus. Deus, Ele vai sustentar. Deus, Ele vai sustentar o que Ele está nos falando. Deus, Ele vai prover. Você sabe quando Deus precisa... queridos, estava pensando nisso lá dentro da sala. Você sabe por que existem tantas impossibilidades na nossa vida? Porque os possíveis a gente está fazendo com a nossa própria mão. O impossível não tem como eu fazer, o próprio Deus tem que fazer. Depois dessa guerra que nós passamos, eu falei, e agora? E agora? O que vamos fazer? Para onde vamos? O que iremos? O que comeremos? E eu já lembrei da passagem. Qual roupa vamos vestir? E aí? E amanhã? E isso e aquilo? E o Senhor fala, pataquada. Eu posso fazer, o Pai pode fazer aquilo que não está no controle das minhas mãos. E o Senhor, Ele queria que nós deixássemos Ele fazer, e não pensássemos ou fazêssemos algo que Ele não está mandando, porque vai trazer frustração amanhã. Você sabe por que muitas vezes nós nos frustramos na nossa caminhada cristã? Porque nós estamos ouvindo vozes ou ruídos, achando que é Deus falando, Deus falou para mim ir. E na realidade Deus não falou nada. Deus, nesses dias, Ele quer que nós venhamos discernir a voz dEle. Deus quer ter uma comunicação conosco. Vocês estão aqui comigo? Vocês já tomaram café? Amém. Deus, Ele quer se comunicar conosco. Nem que seja através das opressões, nem que seja através de ruídos, nem que seja através do dia mau, porque nós buscamos a Deus no dia mau. Nós sempre buscamos a Deus no dia mau, mas hoje o Senhor nos convida para buscar todos os dias Ele. Todos os dias busque Deus. Tem uma canção do Thales que diz, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Quando que eu escolho Deus? Quando as minhas decisões não são mais minhas. Quando a minha vida ela já não é mais minha. Quando tudo que eu tenho já não me pertence, pertence a Ele. Amém. Estava lembrando de um camarada que no dia da opressão, no dia da dificuldade, ele optou por ouvir as suas emoções, a raiva. Ele optou por ouvir a vingança. Como eu desejei me vingar. Como eu disse aqui, queridos, nós sentimos emoções semelhantes ou iguais, enfim, ou até piores. Porque nós somos muito piores do que as pessoas pensam que nós somos. Se não for o sangue do Cordeiro para nos lavar todos os dias, o sangue do Cordeiro para nos lavar, queridos, quem seríamos nós e onde estaríamos? Se um dia o Senhor eu lembro, na sala da minha casa, eu estava assistindo um DVD e o Senhor, Ele veio com tanta força no meu coração, dizendo, filha, você é amada. Se nesse dia o Senhor não tivesse me encontrado, quem eu seria hoje? Aonde eu estaria hoje? Se nesse dia o amor de Deus não tivesse me abraçado, não tivesse, aonde você estaria? Se naquele dia que o Senhor te encontrou, naquele dia da fragilidade, a fragilidade nos deixa sensível à voz de Deus. O desconforto nos deixa sensíveis à voz de Deus. Eu consigo sentir Deus com mais força. Por isso eu quero, treine o seu ouvido para ouvir a voz de Deus, para a gente não precisar ficar passando toda vez por provação. Para que Deus não nos prove sempre, para que eu ouça a voz dEle, para que eu deseje buscá-lo. Queridos, essa palavra bateu primeiro em mim.
E o meu maior desafio de estar ministrando aqui esses dias é: Senhor, me ajuda a ser aprovada naquilo que eu tenho pregado. Me ajuda a estar diante do que eu prego de forma real. Porque são sentenças liberadas. E houve um camarada na Bíblia que foi Absalão, irmão de Tamar. Certo dia, Amon se apaixonou por Tamar. E ele fez um plano para abusar dela. E ele abusou. E Absalão, seu outro irmão, descobriu. E decidiu, através da pressão que ele estava vivendo, emocional, agir com as suas próprias mãos. Ele decidiu matar. Maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. No dia da pressão, queridos, saiba a quem recorrer. No dia da pressão, que amigos não seja uma opção para nós. No dia da pressão, que o governo, que o dinheiro, que o que seja, não seja uma opção para nós. Mas que nós venhamos ter bem vivo Deus no dia da pressão. Deus no dia das lutas. Deus no dia mau. Consegue transmitir para mim Josué 1? Deus, Ele tem falado ao nosso coração nesses dias. E Ele falou tanto ao meu coração. Josué 1:9 vai dizer: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Esses dias eu precisei de muita força, mas não era uma força humana, uma força terrena. Eu precisei de muita força divina. E nesses dias eu precisei de muita coragem de Deus, para mim não parar na ofensa, mas para que essa ofensa servisse de lição para mim. O que Deus, entenda que em tudo Deus nos ensina. Em tudo Deus nos ensina. E Deus quer nos ensinar. Eu não sei se somente eu, mas se mais alguém tem passado por dias maus, por dias desconfortáveis, por dias que eu não quero ter eu quero ter essa comunicação, mas eu não vou para um lugar secreto. Eu quero ter essa comunicação com o Pai, mas eu não vou para a Bíblia. Eu quero ter essa comunicação com Deus, mas é através do passar do dia. Oi, Deus, ajuda eu, Deus. O Senhor está nos chamando para um lugar secreto. Ele quer renovar as nossas forças. Ele quer nos trazer coragem. Vocês estão aqui comigo? Ele quer nos dar força. Receptor. E eu vou precisar correr para uma comunicação eficaz, uma comunicação. Eu preciso ouvir Deus. Eu preciso falar com Deus. O
que é uma comunicação? É eu olhar para Lê e falar: Lê, como está seu dia? Você almoçou hoje? A sua casa foi tudo bem hoje? Isso é uma comunicação, é troca de palavras. Não é só eu que falo ou peço. Não é só eu que determino a conversa, é o próprio Pai. Se achegue a Ele com temor. O Senhor quer que nós venhamos a chegar a Ele com temor. Muitas vezes nós não vamos ter nada para falar, talvez a gente só vai ter lágrimas, mas é o suficiente. Muitas vezes eu não sei o que dizer, mas o Senhor tem chamado mesmo assim para esse lugar. Ah, queridos, eu preciso de algo, vai para Ele. Tem algo desconfortável na minha vida, vai para Ele. Ah, mas não vai para pedir, vai para agradecer. A gente precisa sair do lugar de pedinte para intercessores. Você sabe qual que é o maior problema da nossa comunicação com Deus? É que nós mais pedimos do que nós adoramos. Nós mais pedimos do que nós amamos a Deus. Nós mais pedimos do que nós nos submetemos a Ele. A palavra fala assim, olha, submeta-se a Deus, sujeitai ao diabo e ele vai, é isso? Resista, ai Jesus. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de vós. Você sabe por que o diabo não tem fugido nesses dias? Porque a gente não está nos submetendo mais. E a palavra fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eu quero ser alguém sábio, eu preciso temer o meu Pai. E não é um temor de medo. O Senhor não quer que nós venhamos ter medo dEle. É falar, o Pai está aqui. Ah, eu vou tirar as sandálias dos meus pés. Eu vou arrancar de mim tudo que não pertence, tudo que não agrada a Ele. O Pai, Ele está aqui. Eu vou me submeter a esse amor que arranca toda casca de pecado, a esse amor que arranca mentira, que arranca o medo, que arranca toda coisa que não é dele, que todas as coisas que não procedem do reino de Deus. Eu preciso me submeter. Por que o diabo não tem fugido? Porque não há submissão mais da igreja a Deus. Não há submissão. Nós chegamos a Deus só para pedir. O Senhor tem buscado relacionamento. Relacionamento não é pedir. O Pai sabe que nós precisamos. Uma vez o Flávio falou, o Pedro não precisa vir diante de nós falando em línguas, rodopiando para pedir algo. Eu sei o que ele precisa. Ele só precisa se submeter a nós em obediência. Se submeta a Deus. Que nesses dias que eu estou vivendo, eu sei que se eu me submeter, eu vou ter força para prosseguir. Eu estou falando de mim. Eu sei que se eu me submeter, o diabo ele vai fugir, porque ele não tem. Ah, você sabe aonde que o diabo ganha força? A palavra fala que é através dos filhos da desobediência. Se submeta a Ele. Se submeta. O terceiro item para uma comunicação eficaz é a palavra, a mensagem. Eu já ouvi e eu já vivi isso. De que eu não precisaria ler a Bíblia para ter um relacionamento com Deus. Eu quero te convidar a ter um relacionamento com quem você não conhece. Eu quero te encorajar. Case-se pela internet. Tenha um amigo pela internet. Porque é isso que nós fazemos com Deus. Nós não buscamos conhecer Ele. Nós queremos estar tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Eu tenho uma amiga que ela está namorando com um coreano e ela é brasileira.
eu estava falando isso com a Ni hoje. E eu vejo o quanto ela sofre e ele sofre. Porque é um namoro à distância. Não há troca, não há transferência, não tem conexão. E é isso que nós fazemos com Deus. Nós queremos ter um relacionamento com Deus à distância. Eu só me achego quando eu preciso, como se o Senhor ele fosse um caixa eletrônico. Eu vou sacar os benefícios que Deus ele pode me dar. Eu vou sacar as bênçãos que Deus ele tem para mim. Eu vou sacar e eu vou passando o cartão. E eu não quero ter. É só quando eu preciso eu vou até lá. Você quer conhecer a Deus? Vai para a palavra. Você quer se conhecer? Vai para a palavra. Você quer conhecer o teu propósito? Vai para a palavra. Nesses dias você sabe o que mais tem de cristão? Perdidos no propósito. Eu não sei o que Deus me chamou para fazer. O que eu mais escuto é: eu não sei para que Deus me criou. Eu não sei qual que é o meu propósito. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. O teu propósito, o teu propósito existencial, ele está aqui. Quer conhecer a Deus? Vai para a palavra e se achegue a esse emissor com uma palavra. Você sabe por quê? Porque no dia mau eu vou ter uma palavra. No dia da opressão, nenhuma arma forjada contra nós ela vai permanecer. No dia da dor e no dia da enfermidade, eu vou lembrar que Jesus levou sobre ele toda a nossa enfermidade. No dia da perseguição, eu vou saber que Jesus ele foi perseguido. E por que eu não seria? Aprenda a lutar com a palavra, que a sua espada seja a palavra. Quer ser forte e corajoso? Vai para a palavra. Quer que o Senhor te acrescente força e coragem? Esteja nele. O meu ambiente, ele não pode determinar. O meu ambiente externo não pode determinar o meu interno. Pode tudo aqui fora tá errado. Mas eu sei que eu sou mais que vencedor, porque o Senhor, ele venceu o mundo. O Senhor, ele venceu, e eu sei que nele eu sou mais que vencedor, e é nele. Queridos, entenda algo, tudo que nós somos, ele está em Jesus. A palavra, ela vai dizer, sempre a palavra vai se referir que eu sou isso, que eu sou aquilo. E eu já vou ler, se eu estiver nele, eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu sou vencedor com Cristo. Eu sou amado por Cristo, é através dele. Por que haverá vários enganos no final? Porque muitas pessoas fez sem ele. Muitas pessoas caminhou sem Jesus. Muitas pessoas amou sem Jesus. Como isso é possível? Como é possível amar sem Jesus? Vou te falar, conheço muito mais pessoas que não são cristãos, que amam muito mais que quem são. Você sabe por quê? Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente precisa proferir Jesus como nosso Salvador. Então por isso que existe o amor sem Cristo. Existem muitas pessoas que fazem coisas muito melhores do que muitos cristãos, do que muitas vezes eu mesmo. E vocês estão aqui? Queridos, Deus, ele pode falar conosco. Ele pode falar através do manto. Deus, ele pode falar através da irmã do coque. Pode. Deus, ele fala através de quem ele quiser. Através de quem ele quiser.
Certa vez Deus usou um animal para falar porque o profeta se calou. Deus, ele pode falar. Deus, ele pode falar através de sonhos. Deus, ele pode falar através de qualquer coisa. Mas entenda algo, tudo que Deus falar, a palavra ela respalda. Então toda mensagem de Deus que vir, Deus ele está falando comigo, veio essa mensagem, se a Bíblia ela não respalda, queridos, não foi Deus que falou. Não foi Deus que falou. Deus não respalda mentira. Deus não respalda divórcio. Deus não respalda. Não vou ser polêmica. Entenda quando é Deus. Por isso que eu vou saber quando é Deus se eu estiver aqui, queridos. Se eu estiver aqui. Se essa comunicação ela é pautada na palavra. Ela tem base na palavra, queridos. Aleluia. Toda a escritura ela é inspirada por Deus e é útil, e eu falei isso da outra vez, para o ensino. Toda a escritura ela vai nos ensinar, nos repreender, ela vai nos corrigir e vai nos instruir a uma justiça, para que o homem seja apto e preparado para uma boa obra. Então a palavra ela tem esse caminho. Vai 2 Timóteo 3,16. Ela vai nos ensinar, ela vai nos repreender, ela vai nos corrigir, nos instruir na justiça, para que nós sejamos aptos e preparados para uma boa obra. O problema é que nós trocamos as coisas. No lugar de ensino, eu quero que Deus, ele fale sim para aquilo que está dentro de mim. Quando o Senhor fala, não faça assim, você está errado. No lugar de repreensão, eu quero que ele passe a mão. No lugar de correção, eu quero aprovação. E no lugar da justiça, nem se fala. Quando que eu sei que é Deus falando comigo? Através da palavra, através da mensagem. E vocês estão aqui. Salmo 119 vai dizer: guardai no coração a tua palavra. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Queridos, o pecado ele é contra quem? O pecado ele é contra Deus. O pecado, eu pequei, se pecou contra quem? Contra o Pai. Quando nós pecamos e erramos, nós pecamos contra Ele. Tiago 1 vai dizer assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Eu preciso estar nessa palavra para me saber como andar. O porquê que eu preciso me relacionar com meu Pai de forma correta? Porque Ele vai me direcionar, Ele vai me repreender, Ele vai me corrigir, e é através da palavra. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Nós precisamos viver de forma íntegra, justa, real. Amém? O próximo canal é o canal. O próximo elemento, ele é o canal para uma comunicação eficaz.
emissor, receptor. Precisamos de uma mensagem e precisamos de um canal. Queridos, qual que é o canal para uma comunicação com Deus? A oração. Quer ter uma comunicação eficaz com Deus? Ora. Quer saber para onde ir? Ore. Ore. Não pergunte para outras pessoas. Não pergunte, não vá olhar a previsão do tempo, o horóscopo. Que roupa que eu tenho que vestir amanhã? Que cor que é a minha cor? Qual que é o meu signo? Pelo amor de Deus, vai orar. Existe alguém que sabe o fim desde o começo, sabe como que vai ser o meu amanhã. Existe alguém que tem coisas boas para mim no dia de amanhã, porém eu preciso estar conectada com Ele. E Deus, Ele quer essa comunicação direta. Vocês estão aqui? Queridos, a oração é um dos elementos para uma comunicação com Deus. Eu não preciso ir igreja tal porque o profeta está lá. Eu não preciso olhar. Como que fala esse negócio? É horóscopo mesmo? Tem outros negócios que falam. Eu não vou falar, não vou fazer essa pegadinha, que senão. Qual que é a cor do bode? A cor não, a número, né? Ela falou. Mas esses trem aí de ver o dia de amanhã. A crente faz isso. A crente vai lá e olha o signo. A crente faz? Acho que não, né? Ai, meu Deus, dá uma olhada no Instagram para ver qual que é a cor. Amanhã eu vou de vermelho. É paixão. O dia está dizendo, meu Deus, sai, em nome de Jesus. Eu me perdi, Jesus. Ore, que você não vai ficar confundido. Ore, que tudo vos será revelado. Através da oração, da submissão e do relacionamento, o Senhor vai contar segredo dos céus para nós. Eu não preciso de terceiros. Não preciso. Filipenses 4 diz: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com suas ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Eu anotei algo aqui, em outra aba, que eu gostaria de passar para vocês. Algo muito interessante, falou muito ao meu coração. Cuidado com os seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos, pois eles vão moldar o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, pois ele vai determinar o teu destino. Para vivermos algo em Deus, nós precisamos de oração. Para nos prepararmos depois do dia da pressão, para algo novo, nós precisamos de oração. Um cristão não pode viver sem oração. Um cristão não pode viver sem palavra. Um cristão não pode viver assim. É todo dia que nós queremos orar? Não. Uma mentalidade ansiosa, ela se consome pela próxima estação e pelas próximas batalhas. A ansiedade nos coloca no tempo que não chegamos. Eu quero te convidar a lançar toda a tua ansiedade aos pés do Senhor através da oração. Todo o teu
medo aos pés do Senhor através da oração, através dessa comunicação com Ele. E o próximo é o código, e eu já vou finalizar, eu não vou... Deus, queridos, entenda algo, que eu quero segurar um pouquinho mais de tempo aqui, entenda algo. O próximo é o código para uma comunicação eficaz. O código de Deus ainda é santidade. Ainda é santidade. O porquê que eu não ouço Deus? Porque eu não estou com a vida santa. Eu não estou me purificando todos os dias. Lá em Levíticos 21, Antigo Testamento. Deixa eu abrir aqui. Não, eu não vou ler tudo. Eu quero te convidar a ler na sua casa. O meu subtítulo ele vai dizer assim, ó, instruções para os sacerdotes. Queridos, quem são os sacerdotes agora? Somos nós. Quem é o sumo sacerdote? Jesus. A igreja ela é uma igreja sacerdotal. O véu foi rasgado, eu posso falar diretamente com o Pai. E aqui em Levíticos ele vai dar instruções para um sacerdote. E eu quero te encorajar ali em casa, que é grande. Vai falar muitas coisas que é reais desses dias. Leia na sua casa Levíticos 21. Hebreus vai falar sobre esse sumo sacerdote Jesus Cristo. Hebreus 4:14 vai dizer assim: Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. O nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono de graça, onde recebemos misericórdia e encontramos graça para nos ajudar quando for preciso. Queridos, o porquê que eu entrei em Levíticos? Porque precisa haver um preparo para a vida com Deus. Não existe o crente morno, não existe. Deus, Ele vomita. Nós precisamos todos os dias para um relacionamento com o Pai. Nós precisamos nos santificarmos ainda. Nós precisamos de uma santificação diária para uma comunicação eficaz com o Pai. Ainda em Hebreus ele vai falar muito sobre o sumo sacerdote, sobre Jesus Cristo. Ele vai dizer, todo sumo sacerdote, que é um homem escolhido para representar as outras pessoas nas coisas referentes a Deus, ele apresenta ofertas e sacrifício pelos pecados e é capaz de tratar com bondade os ignorantes que se desviam, pois está sujeito às mesmas fraquezas, e por isso que precisa oferecer sacrifício pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém assume essa posição de honra por si mesmo de sumo sacerdote. Ele deve ser chamado por Deus, como aconteceu com Arão. O único sumo sacerdote que veio antes de Cristo foi Arão, falado com o nome na Bíblia. Por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: você é meu filho e hoje eu o gerei. E em outras passagens diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Queridos, o idioma de Deus ainda é santidade. É santidade. Nós precisamos ser santo. E a palavra, em João 17 vai dizer: santifica-os na verdade. E a tua palavra é a verdade. Como que eu me santifico? É se eu estiver na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai arrancar de mim tudo que não provém de Cristo. Queridos, eu não vou me santificar só através do que eu ouço. A oração, ela vai me trazer para perto. A palavra vai me arrancar coisas. Vai me arrancar coisas que não provém de Deus. O problema é que nós vamos para a palavra, nós vamos para essa mensagem para arrancar coisas dela. Nós queremos arrancar que Deus, ele tem prosperidade para nós, que Deus ele é amor, ele é tudo isso, Deus tem tudo mesmo, mas ele quer arrancar de nós aquilo que não provém dele. O nosso caráter, ele quer moldar. Hebreus 12 vai dizer: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 1,14 diz: como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. É impossível se santificar? Não é impossível. A palavra nos santifica. A palavra de Deus nos santifica.